Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus, quem vos cumprimenta é o pastor Vanderlei Coutinho. Estamos aqui para orar mais uma vez com você, por você e por todos de sua família, na madrugada, manhã, tarde para algumas pessoas, noite para outras, deste dia abençoado por Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estou aqui no quartinho de oração, isto mesmo, no quarto de oração, para clamar a Deus junto com todos vocês, por vocês, sua casa e também todos de sua família. Sejam todos bem-vindos para mais este momento maravilhoso, esta oportunidade que os céus nos proporciona em mais um dia maravilhoso, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e eu gostaria de ler a palavra de Deus com vocês. Livro de Mateus, o capítulo é o de número 7. E o versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês, é o versículo de número 7, tá bom? E depois eu vou citar outros versículos também, mas eu quero ler com vocês Mateus 7, verso 7, que diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Bom, se nós formos observar aqui do verso 7 ao 12, nós vamos observar aqui alguns pontos importantes para que possamos viver a vontade de Deus com fé e amor. Nesse trecho aqui do Sermão do Monte ou do Sermão da Montanha, Jesus nos ensina a orar com confiança, a buscar com perseverança e esperar com fé e, acima de tudo, o agir com amor. Amém? Estas palavras aqui são mais do que promessas. Essas palavras são mais do que promessas, são direções dos céus para as nossas vidas, são direções práticas para as nossas vidas. Então Jesus nos revela o coração do Pai e Ele nos convida a viver com fé ativa, relacional e generosa. E vamos encontrar algumas lições que transformarão a maneira como você se relaciona com Deus e com as pessoas. Primeiro, Deus é um Pai que responde. Olha só, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. O verso 8 fala, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, ao que bate se abre. Jesus ele usa 3 verbos de ação progressiva aqui nestes versículos: pedir, buscar e bater. 3 verbos de ação progressiva: pedir, buscar e bater. Isso revela que a fé cristã ela não pode ser passiva. Ela precisa ser participativa e perseverante. Cada ação representa um nível de profundidade no relacionamento com Deus. Cada ação representa um nível de profundidade no relacionamento com o nosso Deus. Aqui pedir expressa o quê? Expressa uma dependência. Buscar demonstra desejo e esforço. E bater, pastor Vanderlei, revela perseverança, revela
insistência. Então Deus não está distante, nem indiferente. Ele ouve, ele responde e se move em favor dos que o buscam com fé. Amém? Então a sua oração não é em vão. Mesmo que a resposta ainda não tenha vindo, a oração não é em vão. O segredo está em não desistir. Deus ele age no tempo certo em nossas vidas. Você tem orado? Você tem buscado? Hã? Ou apenas esperado passivamente? Outra questão que observamos aqui é que Deus dá coisas boas aos seus filhos. No versículo de número 9 diz: E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então observa aqui, Deus ele dá coisas boas aos seus filhos. Jesus ele faz um contraste entre pais terrenos falhos, né? E o Pai celestial perfeito. Os pais terrenos são falhos, o Pai celestial ele é perfeito. Então, mesmo nós, com nossos erros, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagine o nosso Deus. Imagine. Então, o texto diz que Deus dá boas coisas, não qualquer coisa. Está falando que boas coisas que Deus dá. Nem tudo o que queremos é o que Deus ele quer nos dar. Então Deus não nos dá pedras, Deus não nos dá cobras, mas também não nos dá veneno, mesmo que o peçamos achando que é a bênção, porque muitos buscam veneno achando que é bênção, né? Então confie na sabedoria do nosso Pai Celestial, porque às vezes um não da parte dele, o não aqui de Deus é a maior proteção que ele tem para as nossas vidas. Então ore com fé nesse dia de hoje e submeta-se com humildade, porque o Pai ele sabe o que é melhor para o teu filho. Por último, o amor é a regra de ouro da vida cristã. No versículo 12 fala assim, ó, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Nós estamos, gente, tá? Mateus capítulo 7, meditamos do versículo 7, 8, 9, do 9 ao 11, e agora o versículo 12. Amém? Jesus aqui, ele resume toda a ética do Antigo Testamento, ele resume com um princípio simples, né, aqui, e revolucionário. Empatia ativa. Exatamente isso. Esse, portanto, aqui conecta com os versículos anteriores, ou seja, quem foi tratado com graça por Deus deve tratar os outros com graça também. Eu conheço muita gente que ele foi tratado com graça diante de Deus, mas ele trata os outros de forma indiferente. Eu conheço muita gente assim, mas você foi tratado com graça e precisa tratar alguém também com graça. Esta é a chamada regra de ouro do cristianismo. Então, não é apenas evitar o mal ao próximo, é fazer o bem ativamente. Se você deseja respeito, então
dê respeito. Se deseja compaixão, semeie compaixão. Se quer ser ouvido, aprenda então a ouvir. Tem muita gente que quer ser ouvido, mas não aprendeu a ouvir até hoje. Então a fé que pede a Deus também deve amar o próximo. Oração e ação precisam caminhar juntas. Amém? Então a oração não é mágica, é um relacionamento. Busque mais do que respostas. Busque o Deus das respostas, o próprio Deus. Deus não é indiferente ao que você sente, Ele dá boas coisas, não necessariamente tudo aquilo que nós pedimos. Agora, lembre-se, trate os outros como você gostaria de ser tratado. A verdadeira espiritualidade, ela se prova nas relações humanas. Amém? Então, nós vamos orar agora e você vai orar com fé, vai aprender a esperar com confiança e você vai amar de uma forma intencional outras pessoas, sabe? Um relacionamento real com o Pai também é provado no nosso relacionamento com as pessoas. Amém? Eu quero orar com você, por você e a sua família nesse dia abençoado que o Senhor nos concedeu, meus irmãos, de estarmos aqui. Pai, mais uma vez eu me coloco diante de Sua presença em oração, neste dia maravilhoso, onde o Senhor nos preparou a oportunidade de chegarmos aqui nesse canal. Mais uma vez, que privilégio glorioso que o Senhor nos deu nesse dia, junto com os meus irmãos, as minhas irmãs, que sempre estão por aqui. Eu oro nesta hora, Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nos unimos agora em oração, como, ó Deus, como família da fé, ó Deus, por cada vida conectada a esta oração. Sabemos que o Senhor é um Deus vivo, é um Deus amoroso e é um Deus acessível. O Senhor mesmo disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate, a porta se abre. Deus, e é com fé, é com esta fé, Pai, que agora pedimos, buscamos e batemos. Recebe, Senhor, cada pedido que foi feito aqui nesta transmissão, ou está sendo feito agora no silêncio, no sussurro, meu Deus, no coração, até mesmo os que foram esquecidos pelo cansaço da alma. Tu conheces cada necessidade, a necessidade física, emocional, espiritual. Senhor, Tu conheces aqueles que clamam por uma porta de emprego, aqueles que oram por salvação na família, aqueles que lutam contra a ansiedade, a solidão, o pecado secreto, aqueles que estão buscando cura no corpo ou até mesmo na alma. Senhor, responde com a Tua misericórdia, como um pai que dá pão e não pedra ao seu filho, como um pai que dá peixe e não serpente ao seu filho.
Dá a cada um aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é perfeito, segundo a tua vontade, Senhor. Pedimos por algo maior, que a nossa fé cresça, mesmo quando a resposta demora, que o nosso coração não esfrie diante dos nãos ou dos ainda não, que tenhamos paz no tempo de espera e perseverança no tempo de busca. Desperta, Senhor, um povo que ora com fé, um povo que busca com fome, um povo que bate com coragem. Livra-nos da oração fria, livra-nos da busca sem paixão, da religiosidade sem ação. E mais do que pedir coisas, queremos conhecer mais o Senhor, queremos confiar na Tua bondade, mesmo quando não entendemos o Teu silêncio. Senhor, também nos ensina a amar, ó Deus, a amar o próximo como gostaríamos de ser amados. Ajuda-nos a praticar o que pregamos, meu Pai. Nos ajuda a praticar o que cantamos. Ó Deus, a responder com paciência, a tratar com empatia, a agir com generosidade. Que o amor que recebemos do Pai seja o mesmo amor que transborda dos nossos relacionamentos. Que a regra de ouro de fazer aos outros o que queremos que nos façam seja a nossa regra de vida no lar, no trabalho, nas redes sociais, na igreja, Senhor. Pai, abençoa agora cada internauta, que haja paz onde há confusão, que haja esperança onde há desânimo, cura aonde há dor, meu Pai. Nesta pessoa que está enferma em casa, nos hospitais deste país, meu Deus, que haja cura onde há dor, onde há doença, onde há enfermidade, que haja fé onde há dúvidas e resposta onde há oração sincera. Pai, nós clamamos e estamos confiantes na força do seu poder, estamos confiantes na graça do Senhor, no poder que vem do alto céus. Eu clamo por cada irmão, por cada irmã que estavam aguardando por este momento, Senhor, sublime, por este momento de oração. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Senhor, eu creio na misericórdia santa dos teus filhos. Tua palavra diz que tu és o galardoador dos que te buscam, Senhor. Pai, nós acreditamos. Senhor, não pedimos por vaidades, nem por glórias humanas, mas por aquilo que vem do teu coração. Pedimos misericórdia sobre os lares em conflitos, por reconciliação entre pais e filhos, entre esposo e esposas, entre irmãos. Pedimos também, Senhor, cura emocional para aqueles que estão lutando com traumas, com abusos do passado, com feridas que ainda sangram. Em nome de Jesus, eu peço por libertação, libertação de obras malignas, de opressão demoníaca, libertação do medo que paralisa, da vergonha que sufoca,
da culpa que pesa. Liberta esta pessoa. Meu Deus, Tu és um Deus que liberta com poder. Em nome de Jesus, Pai, Tu abriste as portas das prisões para Pedro em Atos dos Apóstolos. Tu abriste também as portas das prisões para Saulo, para Paulo e Silas, quando estavam na prisão. Tu abriste. Abre agora prisões internas na vida dos que estão orando neste momento. Oh Deus, nós estamos crendo. Tu és o tesouro maior, Tu és o nosso descanso, Tu és a resposta que procuramos, mesmo sem saber. Seja o nosso abrigo, a nossa rocha, a nossa fonte. Meu Deus, aqueles que estão aqui se sentindo perdidos, confusos, vazios, revela-te a ele, a ela, agora, Jesus. Mostra que a resposta que o mundo não deu está na tua presença. Mostra que o sentido da vida está na cruz. Mostra que o amor que cura está em ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos com humildade, com ousadia. Nós batemos por aquele que está desempregado há meses. Nós batemos por aquela mãe que chora pela salvação do filho. Nós batemos por aquele jovem que pensa em desistir da vida, aquela jovem, ó Deus, batemos por aquela mulher que ora há anos por libertação do marido, por líderes que estão exaustos, por famílias que estão à beira do divórcio. Abre as portas, abre os céus, abre o coração daqueles que endureceram. Abre, Senhor, e abençoa neste momento. Oramos, ó Deus, oramos ao Senhor. Abençoa aquele que está orando agora em lágrimas. Abençoa aquele que já não tem forças para orar, mas está conectado por um fio de esperança. Abençoa aquele que falhou, que pecou, que caiu, mas que quer recomeçar. Que a tua graça o levante agora. Derrama sobre todos nós um espírito de compaixão verdadeira, que a nossa fé se transforme em atitudes, que a nossa oração se converta em mãos estendidas, que possamos ser resposta à oração de alguém. Em nome de Jesus declaramos sobre cada internauta, em nome de Jesus, que as portas vão se abrir segundo a vontade do Pai, que as respostas virão no tempo certo, que o fogo da oração será reacendido, que a paz de Deus guardará mentes e corações, que a regra de ouro será vivida no dia a dia, amando como Cristo nos amou. Acima de tudo, Senhor, queremos te agradecer. Obrigado, porque ainda hoje o teu convite ecoa. Pedi, buscai e batei. Obrigado, porque o teu amor não falha. Obrigado, porque mesmo quando não vemos, tu estás agindo. Eu termino esta oração com fé renovada e com os meus olhos fixos em ti. Seja glorificado, Pai, em cada resposta, em cada silêncio, tudo para a tua glória, tudo no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Isso. Portas foram abertas, libertações aconteceram. Seu dia vai ser marcado por milagres. Escreva isso aqui. O seu dia vai ser marcado por milagres. Grave isso. Tem gente que antes da oração do meio do dia vai tomar posse da bênção e você lá na oração do meio do dia vai testificar. Porque o Senhor já fez.
Ele já operou de uma forma especial na tua vida. Amém? O seu trabalho vai ser um dia maravilhoso, tá? Aliás, tem alguém que recebe livramento no trabalho no dia de hoje. Deus guarda você mais uma vez. Amém? Queridos, eu vou ficando por aqui. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus, desde agora e para sempre. Amém. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Compartilha, deixa seu joinha, que é muito importante para que a plataforma recomende o conteúdo para outras pessoas. E Deus abençoe você que tem ofertado aqui neste canal. Deus abençoe.